Hoje é domingo, 25 de outubro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Acho que a ideia aqui é fazer uma atualização sobre os principais temas que a gente tem acompanhado e monitorado e que a gente acredita que vão ser determinantes para a direção dos mercados no curto prazo e, eventualmente, podem ser pontos de inflexão extremamente relevantes para grandes temas de investimento, grandes teses de investimento para os próximos meses, quiçá para os próximos anos. No cenário internacional, a gente vai falar de eleição americana e de pandemia, e no Brasil a gente volta a falar sobre fiscal e inflação. Começando um pouco sobre eleição americana, a gente já está aí a menos de 10 dias da eleição para presidente americano e para o Congresso. Nos Estados Unidos você tem uma eleição antecipada, então cerca de 40 milhões de pessoas já votaram. A gente teve mais um debate entre os dois candidatos, Biden e Trump. Acredito eu que o debate não alterou significativamente o cenário para as eleições, ou seja, não houve nenhum evento dentro do debate que pudesse pesar o pêndulo para algum dos lados. Então o jogo seguiu de uma maneira em que a gente não teve grandes novidades. Agora eu queria entrar um pouco mais nesse tema. A gente vinha falando sobre a importância da eleição americana para os mercados, para grandes teses de investimento. Acho que todos nós conhecemos um pouco qual é a plataforma do Trump que ele conseguiu implementar ao longo dos últimos 4 anos, principalmente quando ele teve maioria, principalmente no Senado, né? Corte de impostos para as grandes corporações, principalmente, uma postura mais agressiva com seus parceiros comerciais, e a gente sabe, a grosso modo, o que isso gerou de retorno dos ativos, que foi basicamente um período de mais crescimento, né? A gente chegou a ver o PIB americano crescendo ali entre 3% e 4% durante um bom período. A gente teve mais emprego ou menos desemprego, a gente teve alguma pressão inflacionária, a gente viu o Banco Central americano começar um processo de alta de juros, isso ajudou a fortalecer o dólar, isso aliado à postura mais agressiva contra os seus parceiros comerciais, principalmente contra a China, também prejudicou em grande parte muitos dos ativos emergentes, muitos mercados de commodities e etc. Tá? Eu acho que o grande destaque, obviamente, foi o bom desempenho das bolsas, das ações americanas e principalmente das ações que são consideradas ações de crescimento, ações de tecnologia, que são as grandes corporações americanas hoje e que se favoreceram desse cenário de corte de impostos, e durante um bom tempo também foi um cenário de liquidez relativamente abundante. Esse foi o cenário no Trump, e é um cenário que ele pode ser que continue caso Trump seja reeleito. Obviamente que a gente vai falar aqui das plataformas de Trump, que já falamos um pouco, vou falar um pouco da plataforma de Biden, mas tudo também depende da composição do Congresso. Você ter um presidente republicano, um Congresso republicano, torna muito mais fácil você implementar suas políticas. Você tendo um presidente democrata, um Congresso democrata, idem. Você tem um presidente de um partido e um Congresso sem uma maioria única, você dificulta muito a implementação das suas plataformas e o cenário torna-se um pouco mais incerto, tá? Plataforma de Biden. Biden pretende rever os cortes de impostos promovidos pelo Trump, ou seja, você afetaria as grandes corporações americanas, mas para compensar isso, Biden pretende gastar mais com pacotes de infraestrutura e pretende dar um estímulo fiscal maior do que os republicanos pretendem fazer. Então, Biden compensa esse aumento de impostos com mais gasto em infraestrutura e com um pacote fiscal mais agressivo, né? Os democratas estavam brigando por alguma coisa entre 2 trilhões e 2,5 trilhões de estímulo fiscal adicional e que não chegaram até agora a um acordo com os republicanos para passar esse pacote antes das eleições. Além disso, você tem aqui duas questões importantes, né? Por um lado, Biden pretende ter uma postura mais amigável com seus parceiros comerciais,
principalmente com a China, e Biden tem uma postura muito voltada para o ESG, que é o Environment, Social and Governance. Então ele favorece energias limpas, contra a exploração de petróleo e etc. Tá? Então, se por um lado no geral, uma postura um pouco mais amena com relação aos países emergentes, nem todos os países emergentes se favorecem em igualdade. Então, pode ser um cenário mais construtivo para a Ásia, porque você deixa de colocar uma pressão maior na China e favorece todo o entorno do crescimento chinês. Mas, por outro lado, países como o Brasil, que está com uma imagem ruim fora do país, e, de novo, eu não quero aqui entrar no mérito se é verdade ou não é verdade, se o Brasil está desmatando ou não está desmatando, se as queimadas são maiores do que eram no passado ou não eram. O ponto não é esse. O ponto é que, sendo verdade ou não, a imagem do Brasil lá fora com relação a esse tema é uma imagem muito ruim, e você poderia ter um afastamento do governo brasileiro com eventual administração Biden nos Estados Unidos. Isso poderia desfavorecer o Brasil e muitas de suas empresas. Então, não é um cenário negativo, é um cenário onde você tem uma diferenciação maior, onde regiões do mundo e setores da economia vão performar de uma maneira diferente de acordo com o que conseguir ser implementado dessas políticas do plano econômico de política externa de Biden, se, obviamente, Biden for eleito. Eu tenho um certo receio e confesso que tenho ficado bastante espantado como as bolsas americanas continuam perto dos seus picos históricos, a menos de 10 dias das eleições, onde a gente pode ter mudanças relevantes de políticas econômicas. E se a gente parar para pensar, Biden está na liderança, entre 7 e 10 pontos nas pesquisas nacionais. Eu já cansei de falar aqui que eu não sou um grande entusiasta em acreditar em pesquisas, porque acho que a gente já tem que ter aprendido com o Brexit, eleição de Trump, eleição de Bolsonaro, que as pesquisas elas podem errar, elas sempre têm a probabilidade de errar e às vezes elas erram porque elas caem dentro dessa probabilidade. Mas a grande verdade é que o que domina os grandes índices de ações americanos, quando a gente fala de S&P, são quase 25% do índice, são nas 5 maiores empresas de tecnologia americana, sem contar o resto do índice que também tem setores de tecnologia. Se a gente fala da Nasdaq, que é a bolsa só de tecnologia, é um índice que sobe aí quase 15% esse ano, muito perto dos seus picos históricos. Ok, entende-se que nas últimas semanas a gente já viu uma certa diferenciação, o setor de tecnologia parou de subir, ele não está caindo, mas ele parou de subir, e a gente viu outros setores da economia começando a subir, principalmente os setores cíclicos, alguns setores ligados a commodities metálicas, e alguns setores mais voltados para valor e menos para crescimento. Esse movimento ainda é relativamente tímido, mas ele poderia se acentuar bastante caso a gente tiver a confirmação de um governo Biden e caso os democratas consigam maioria no Senado. Então, eu ainda tenho um certo receio que, se esse cenário se confirmar, a gente possa ter, no curto prazo, uma volatilidade maior e alguma queda maior dos índices de bolsa americanos, puxados pelo setor de tecnologia e pelo setor de crescimento. Não acho que possa ser uma mudança estrutural, tudo vai depender do tamanho, da velocidade da queda, mas a gente pode ter sim uma tendência onde esses setores e essas ações elas acomodem nos níveis atuais ou um pouco abaixo dos níveis atuais, e o que vai gerar rentabilidade ou performance vão ser outros setores do mercado de renda variável e eventualmente até outras regiões do mundo. Então, tem um pouco esse receio, as eleições estão chegando, acho que vai ter bastante barulho, vai ter bastante movimentação, volatilidade, e vai ser importante a gente entender essa composição entre quem vai ser o presidente e como vai estar o Congresso. Segundo grande tema do cenário internacional é a pandemia. Infelizmente, o número de casos de infectados cresceu exponencialmente nos últimos dias, principalmente na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Em termos de números, assim, no auge da primeira onda, vamos chamar assim,
a gente tinha ali entre 40 e 60 mil infectados nos Estados Unidos. Eles ficaram um tempo ali entre 50 e 60 mil, vinham acomodando perto do 40 mil. Os últimos 2 dias a gente teve 80, 85 mil número de novos casos. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque hoje testa-se muito mais do que testava lá atrás, há 3, 4 meses atrás. Então, é bem provável que os números não sejam perfeitamente comparáveis, mas a verdade é que os números de casos de fato cresceram. Na Europa, a mesma coisa. Já tem vários países com números nominais e, consequentemente, números em relação ao número de habitantes já acima, e em alguns casos muito acima, do auge da pandemia ali em fevereiro, março e abril, que foi o auge da pandemia na Europa. O que a gente está vendo é o começo de medidas mais restritivas, seja de quarentena, seja de lockdowns. Ainda não teve nenhum lockdown mais generalizado, mas essa semana, e principalmente nas últimas 48 horas, a gente teve um aumento expressivo, sim, na probabilidade de vermos lockdowns mais agressivos e mais generalizados, principalmente na Europa. E isso, obviamente, que tem um impacto sobre o crescimento. A gente já tinha visto números mais brandos de crescimento na Europa. Essa semana a gente viu os PMIs, a gente viu o PMI manufatura ainda relativamente alto, mas os PMI serviços já claramente segundo ou terceiro mês de acomodação. E se a situação da pandemia persistir, esses dados podem cair mais e talvez até numa magnitude um pouco maior. Então você pega uma economia europeia já fragilizada, governos que já gastaram bastante recursos para estabilizar as economias, muitos desses governos já não têm uma capacidade fiscal assim tão saudável. E se a gente tiver essa segunda onda muito mais estendida, a gente pode ter o que os economistas chamam de double dip, ou aquela recuperação em W, né? Que você cai, você parece que está se recuperando, mas você cai de novo para depois se recuperar de fato. Então a gente ainda não está falando aqui daquela recuperação em L, né? Que você cai e nunca se recupera, mas uma recuperação em W, também não é recuperação em V, né? Que você cai de uma maneira rápida e acentuada, você se recupera de uma maneira rápida e acentuada, mas a recuperação em W pode começar a ganhar corpo, principalmente na Europa, e obviamente se a situação se deteriorar nos Estados Unidos e no Brasil, a gente ainda não tem um cenário muito claro em relação a isso, a gente parece estar numa primeira onda estendida. Então, últimos desenvolvimentos, principalmente da pandemia, mais negativos. De novo, ainda não estamos perto do cenário, né? Longe de estarmos perto do cenário de março. Né? A gente vai começar a ver um aumento do número de fatalidades, infelizmente, né? Nessas regiões, um aumento do número de utilização de leitos de UTI e CTI. Ainda não há saturação nos sistemas de saúde desses países, dessas regiões, mas é natural que o número de fatalidades e internações tenha um certo lag, um certo atraso em relação ao número de infectados. É isso que a gente precisa monitorar. Então, aumentou a probabilidade da gente ter um cenário um pouco mais negativo no curto prazo. E a gente vinha falando isso já nas últimas 3, 4 semanas. E na eleição americana não tem grandes mudanças, a gente não tem o pacote fiscal, parece que ele vai ficar para depois das eleições, e temos particularmente algum receio de que a eleição de Biden, se os democratas conseguirem a maioria, a gente pode ter diferenciações grandes entre setores da economia e talvez novas grandes teses de investimento. Só um ponto que eu esqueci de comentar anteriormente, Biden também tem a postura de gostar mais de usar a regulação, a regulamentação. Então, é bem provável que ele vá para cima de setores que são muito grandes, que são muito monopolistas. Então, o setor de tecnologia, o setor bancário seriam setores onde ele poderia tentar intervir com mais regulação. Isso também seria mais um vetor negativo para esses setores e para os grandes índices de bolsa americanos. Tá? Entrando em Brasil, pouquíssimas novidades do lado fiscal. A gente já vinha falando desde a semana passada que a gente ia ter um vácuo aí de medidas até as eleições municipais, depois a gente ia voltar a ter o debate, mas o ano ficou curto, dado que estamos entrando em novembro, depois chega dezembro, já tem Natal e Ano Novo, e falando-se em Brasil, em Congresso, a janela ficou curta. Muito ruído, pouca coisa concreta, tem uma tentativa do governo de fazer uma agenda mais reformista
para acalmar ou atender às demandas de estabilização econômica, estabilização fiscal. Mas muito ruído, sem grandes avanços essa semana. Infelizmente, tentou-se votar a independência do Banco Central no Senado, não houve acordo. O governo, de fato, teve dificuldades em coordenar a sua base, o que é um sinal bastante negativo. Ele levou para votação sem coordenação e não conseguiu aprovar um tema que é até polêmico, mas já vem sendo discutido há muito tempo. Se você ventila que vai levar para votação, leva para votação, você não conseguiu acordo, é de fato um sinal negativo. Então, do lado fiscal, temos poucos avanços, nossa situação continua bastante delicada e, obviamente, que o mercado aos poucos vai perdendo a paciência, por isso que o mercado de juros continua bastante fragilizado, dólar continua ali no 5,60, 5,62, sem grandes arrefecimentos nesse sentido. E o outro tema de Brasil é a inflação, né? A gente já vem falando aqui há algumas semanas que não é questão se a gente tem inflação ou não, a inflação está aí. Os IGPs, índices de preço ao produtor, rodando a 17%, 18% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente teve meses ali entre 3% e 5% de alta no mês contra mês. Já vemos algum arrefecimento de alguns índices do IGP, mas é uma inflação ainda bastante elevada. E o que a gente teve essa semana foi a divulgação de um IPCA 15 bem mais alto do que as expectativas. O mercado esperava ali algo em torno de 0,80, o número veio 0,93, 0,94 e principalmente o qualitativo já mostrou alguns sinais um pouco mais preocupantes, com aumento de inflação de serviços, aumento de inflação de alguns núcleos, e isso precisa ser monitorado. Parece que, por mais que tenham questões pontuais explicando essa inflação, começa a sentir um efeito que possa ser um pouco mais duradouro na inflação, e a gente vai precisar entender como é que o Banco Central vai lidar com isso. O nível da inflação ainda é baixo, não estamos falando aqui numa inflação galopante, mas se você junta um fiscal fragilizado e uma inflação corrente mais alta, você tem, não vou dizer a tempestade perfeita, mas você está fazendo o piquenique na beira do vulcão, o vulcão começa a fazer barulho, você não pode deixar o vulcão entrar em erupção e continuar fazendo o piquenique na beira do vulcão. Você precisa agir, precisa sair correndo. Então, o Brasil precisa aprovar as medidas de ajuste fiscal para essa inflação corrente não se tornar uma inflação estrutural, uma inflação permanente e afetar estruturalmente nossa taxa longa de juros, que, consequentemente, afeta crescimento negativamente, afeta emprego negativamente e a gente entra de novo naquele círculo vicioso que a economia brasileira já viveu muito na década de 80, 90, início dos anos 2000 e que a gente já tinha conseguido equacionar. Então, a situação no Brasil ainda muita incerteza, sinais piores de inflação, né? Ainda não há motivo para pânico, né? Longe disso. Os preços também já se ajustaram. CDI está 2%, taxa longa de juros pré-fixadas no Brasil, quando a gente olha lá para 2027, 28, 29 e 30, já estão perto ou acima de 8%. Então já é uma curva bastante inclinada positivamente. Taxas longas de juros reais ainda ali no 4,30, 4,40. O próprio dólar, né, o dólar real, né, o real, uma das piores moedas do mundo em termos de desempenho esse ano. Então, os preços já se ajustaram bastante para essa piora de cenário. Se não fizermos o dever de casa, há espaço ainda para deterioração adicional, e é isso que a gente vai precisar entender nos próximos 2, 3 meses. O mercado não vai dar, acredito eu, benefício da dúvida por muito mais tempo. Ou a gente entra na rota das reformas, isso vai ser visto positivamente pelo mercado e vai ter impacto positivo nos preços, ou a gente vai abandonar as reformas e vamos entrar de novo num ciclo vicioso muito negativo. Então, continuamos no meio do caminho entre esses dois cenários, sem uma definição clara. Acho que as próximas semanas e os próximos meses vão ser
bastante importante nesse quesito. Então, queria agradecer aqui vocês mais uma vez pela audiência, mais uma semana. A gente está entrando aí em momentos decisivos para a economia global e para a economia local e, consequentemente, teremos que rever dia a dia, semana a semana, as nossas alocações, as nossas grandes teses de investimento, conforme o cenário for se desenvolvendo e evoluindo. Obrigado, um grande abraço e tenha uma boa semana.